Simbora, eu sou Gabriel Amaral, sou periodista e tricolor. Tô falando dessa maneira porque vamos falar neste vídeo aqui sobre Sul-Americana. Estão definidos os potes da Sul-Americana de 2025. A Sul-Americana é o nosso único torneio da Conmebol, né? Na teoria, um único torneio internacional, mas a gente sabe que tem o Mundial de Clubes, né? O Super Mundial. Então, obviamente, não é o nosso único torneio, né, ali especificamente internacional, mas é o torneio acessível para a gente ganhar. Os potes já estão definidos, você pode deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, veja o vídeo e aí depois você comenta aqui embaixo o seu grupo dos sonhos, já é? Grupo dos sonhos e o grupo da morte, qual que seria? Vamos lá, tá? A gente abre aqui falando neste vídeo sobre a Sul-Americana e, bem, falando principalmente sobre os grupos, né? A Sul-Americana, nesse ano, ela tem um regulamento diferente daquele que a gente jogou em 2022, né? Foi a última vez que a gente jogou a Sula, 23 a gente jogou a Libertadores, foi campeão, 24 a gente jogou a Libertadores e foi até as fases finais, né? Foi até as quartas de final, então não jogou a Sula. O regulamento é muito simples, a mudança. Ao invés de só passar um por grupo, né, só passa um por grupo, igual era lá, a gente acabou não passando, aquela loucura daquela última rodada, passou o Unión de Santa Fé, né, acabou passando, ganhando o Júnior de Barranquilla em Barranquilla, né, e a gente fez 10-1 pra nada na teoria. Agora, o segundo colocado do grupo também passa, tá? Então, passa o primeiro vai direto para as oitavas e o segundo vai para um 16avos de final, um playoff para as oitavas, enfrentando times que caem no terceiro lugar da Copa Libertadores. Então, o segundo colocado também tem a oportunidade de passar de fase. Então, os grupos, olhando aí, vou botar aí a imagem do meu colega Felipe Miranda, que é lá do canal Glória e Tradição, lá do Fortaleza. Mesmo Fortaleza não estando na Sula, ele continua acompanhando bastante ali essa divisão. Já teve a primeira fase da Sul-Americana, como é que funciona, regulamento basicão. Também 6 brasileiros vão direto à fase de grupos, 6 argentinos vão direto à fase de grupos e classificam 4 de cada um dos outros países, né? São 8 países. Só que esses 4 se enfrentam. São 2 mata-matas. E aí só passam 2 por país. Ou seja, no final das contas, vão para a fase de grupos. 6 brasileiros, 6 argentinos e 2 de cada um dos outros países. Sobram 4 vagas, que são de times que caem da pré-Libertadores. Por isso que você tá vendo ali, ó, aqui ó, no cantinho, tem 4 times que ainda não estão definidos, mas os potes já estão. Porque quem vem da pré-Libertadores vem no pote 4, que é o modo traiçoeiro ali da parada. Então vamos lá, tá? Regras do sorteio, importante falar, até porque eu falei isso no último vídeo, aí até depois o Vilela me mandou um alô, falando, olha, acho que você errou lá, e eu falei, não, Vilela, eu li o regulamento é diferente do da Libertadores, eu li o regulamento todinho em espanhol, depois acabei achando em português também, mas times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos. Gabriel, mas o Corinthians tomou 3-0 do Barcelona de Guayaquil e vai entrar no pote 4. Aí quem vem assim do pote 4 pode, né? Não pode. Não pode em hipótese nenhuma. Ah, Gabriel, mas aí se tiver mais de 8 na Sul-Americana, mais de 8 brasileiros na Sul-Americana, não tem como ter mais de 8. São 6 classificados e só tem 2 brasileiros na pré-Libertadores. Ou seja, no máximo, vão ter 8. Então dá para um para cada grupo. Bahia empatou a ida lá, então aparentemente o Bahia não vai. Então vamos lá, tá? Analisando ali o pote 1, que são adversários que o Fluminense não enfrenta. O Fluminense tem o ranking 10 da Conmebol, por isso está no pote 1, bem ranqueado. Só não está mais ranqueado, melhor ranqueado do que o Atlético Mineiro. Tem ali o Grêmio, o Cruzeiro, times que a gente já não poderia enfrentar na primeira fase. Independiente da Argentina, Lanús da Argentina, Defensa e Justiça da Argentina e América de Cali da Colômbia são adversários que a gente não pode enfrentar na primeira fase. Bom, tá? Porque são adversários que têm tradição, o Defensa e Justiça um pouco menos, são adversários que têm torcida, o Defensa e Justiça um pouco menos, mas são adversários, aí agora eu incluo o Defensa e Justiça, são adversários que têm histórico recente muito positivo na competição. Então, obviamente, são times que o ideal é a gente fugir deles, né? E a gente já fugiu tendo um bom desempenho na história. E aí a diferença do nosso Vascão, né? Que fizeram com o nosso Vascão, hein? O Vasco não é, gente... Olha a tradição do Vasco
em competições internacionais, tá? Só pra vocês terem uma noção. Olha a tradição do Vasco em competições da Conmebol. O Vasco não é cabeça de chave da Sula, com a Libertadores classificando 52 mil pessoas, ou seja, a Sula tá mais esvaziada e o Vasco não é cabeça de chave, pô. O Vasco tem um ranking pior do que o América de Cali, que é um time tradicional, mas que não faz campanha boa há 200 mil anos. O Vasco não tem um ranking melhor do que o Defensa e Justiça. O Vasco, que ganhou a Sula recentemente, mas não é o Defensa e Justiça. O Lanús, que nunca ganhou nada. Esse é o Vasco, né? Mas lembrando, o Vasco a gente não pode enfrentar. Do pote 2, a gente pode enfrentar Huracan. É sempre traiçoeiro times argentinos, né? Por mais que você olhe, não é um time tão grande, assim, da Argentina, é mais traiçoeiro, então é ideal fugir dos times argentinos, mas ainda assim, a equipe do Fluminense é aquela história. É sempre bom fugir dos argentinos, mas acho que invariavelmente a gente vai acabar enfrentando um argentino aí, né? Até porque o Huracan, por exemplo, e o Godoy Cruz, né? São os dois argentinos do pote 2, não podem cair no grupo do Independente, do Lanús e do Defensa e Justiça. Então eles vão cair num dos brasileiros ou num do colombiano. E aí você tem algumas opções boas. O Palestino é a melhor opção desse grupo, desse pote 2. Não pensando em bola, o time do Palestino até é um bom time, considerando o nível geral do Sul-Americano. Mas, assim, é aquele tipo de time que não tem mando de campo, praticamente. O nível é muito baixo. É uma viagem relativamente mais tranquila até Santiago. Tem a União Espanhola, que é um time com muita tradição, mas que, mais recentemente, não é um daqueles times que... o Guarani do Paraguai, que se tornou um time recente aí, mas também não bota medo em ninguém, né? Tem uma torcida ali, mas também não é nada demais. O Caracas da Venezuela e a Universidade Católica de Quito. Caracas, o maior time da Venezuela, mas que é um time fraco, como 99% dos times venezuelanos sempre são. E a Universidade de Quito, esse daí tem a altitude de Quito, a gente já enfrentou lá na Sula em 2018, tem a altitude de Quito, mas no geral, assim, não é só altitude, não. Então, minha opinião baseada aqui no parco conhecimento, né, no geral, é fugir dos dois argentinos, da Universidade Católica de preferência, tá? O Palestino seria uma boa opção por questões logísticas e no geral, mas pelo time, se o time é até ajeitadinho. Melhor pro Fluminense nesse caso aí, eu iria de Guarani do Paraguai, tá? Acho que no geral, ou Guarani do Paraguai, ou União Espanhola, facilita a logística do Fluminense. Sempre bom lembrar, quando eu falo facilita a logística, a galera acha que é porque eu viajo pros jogos. E é óbvio que me interessa também a parte da viagem pros jogos também, né? Essa parte me interessa. Mas quando eu faço análise aqui, quando eu falo de logística pro Fluminense, é o seguinte: quando o Fluminense enfrenta o Caracas e tem um voo gigantesco até lá na capital da Venezuela, ou quando o Fluminense pega uma altitude e a viagem é muito complicada e etc., isso dificulta de, às vezes, o Fluminense ter que poupar no jogo anterior, obrigatoriamente, tem que poupar no jogo seguinte. Então, esse é o problema da logística. É diferente de um voozinho pra Argentina, vai e volta, entendeu? No pote 3, a gente tem União de Santa Fé, já enfrentamos em 2022. Inclusive, empatamos lá e aqui, pênalti do Fred no último minuto. E aí a gente vem pra esse pote 3 aí, tem as famosas, né? Você conhece as famosas? As altitudes. Você tem o Nacional de Potosí, que é de Potosí, 4.000 metros acima do nível do mar, agressivo, é aquele jogo que infelizmente você já sabe que vai perder lá pra poder tentar e vai tentar golear em casa. É isso, você descarta 3 pontos. O Cienciano, que é de Cusco, é quase na mesma pegada. O Cienciano é do Peru, mas tem a altitude de Cusco, que dá ali em torno de 3.400 metros acima do nível do mar. Não é igual a Potosí, mas é praticamente igual, tá? De 3.400 para 4.000, a diferença é grande, mas já afeta muito o desempenho. Então o Cienciano também vai ter altitude. Também como time, não é um time que né? Tal qual o Nacional de Potosí compete pela altitude. Se tirar a altitude, acabou. Aí você tem Sportivo Luquenho, do Paraguai,
de Luque, Romerito e etc. Mas, como também a maioria dos times paraguaios, é um time muito fraco. Se você tirar ali o Olímpia e o Cerro Porteño também, sobra muita coisa não. É o adversário maravilha. Se não pegar o Guarani no pote 2, o adversário maravilha do pote 3 é o Sportivo Luquenho, ou então os dois uruguaios, que eu vou passar logo para eles. Tanto o Racing quanto o Cerro Largo, muito provavelmente, vão acabar. Os dois não poderão mandar os jogos da fase de grupos nos seus estádios. O Racing, na prévia, agora já, inclusive, jogou contra o Montevideo Wanderers, né, nessa primeira fase, no Centenário, no seu próprio estádio. O Parque Osvaldo Roberto não pôde ter o jogo lá. E o estádio Arquiteto Antônio Ubija, lá da equipe do Cerro Largo, ele até pôde ter a primeira fase, mas segundo o regulamento da Sul-Americana, para a fase de grupos tem que ter 10 mil de capacidade. O estádio só tem, acho que 8 mil, 9 mil, se eu não me engano. Então eles vão ter que mandar no Centenário, que é um estádio gigantesco, que vai estar às moscas, como aconteceu com Boston River e Bahia. Então, são boas alternativas no sentido de não são equipes fortes. Tanto a equipe do Cerro Largo, eu parei pra ver alguns minutos ali de jogo do Cerro Largo. É aquela equipe uruguaia, mas estava jogando contra outro uruguaio. Então, tipo assim, com a bola no pé, produz muito pouco. Dentro de casa, talvez consiga arrancar o empate da gente se fechando muito, mas aqui no Maracanã, invariavelmente, vai acabar perdendo o jogo. E a mesma coisa da equipe do Racing também. São equipes muito abaixo da equipe do Fluminense. Então o Fluminense tem condições com esses times, sem terem os seus estádios ali, as suas fortalezas, aquela torcida vibrante em cima e tal. Num estádio como o Centenário, que é imenso, que vai estar às moscas, provavelmente são adversários que a gente consegue ganhar aqui e lá, na mesma pegada do Sportivo Luquenho. Aí esse, no caso, um pouquinho diferente também em relação até mesmo à questão de torcida, mas na mesma pegada, tá? Equipes fracas e que vão estar com pouca torcida. A Academia Puerto Cabello, aí essa já é uma outra história da Venezuela, que é igual? É um time forte? Nem pensar, é um time fraco também. Só que tem uma viagem gigantesca pra Venezuela. E aí isso torna aquela questão que eu falei. Talvez tenha que poupar antes. Dependendo da situação, no caso ali, não tem nem como você colocar para poupar lá, no jogo de lá, porque é um dos primeiros jogos ali fora de casa, né? Nem, não, já tá classificado, poupa o time lá, então assim, tem esse problema. Um dos piores aí, tirando os dois da altitude e o argentino do União, é o Once Caldas. Nem tanto exatamente porque tá jogando uma super bola e tal, não. No geral é um time ali bonzinho, assim. Joga no estádio Palo Grande, né? Lá em Manizales, né? Não é uma cidade que tenha muita altitude, tem 2.000 metros acima do nível do mar só. Então tem altitude, mas não é aquela influência tão gigantesca como é Cusco, como é Potosí. É campeão da Libertadores, mas assim, na história mais recente, os colombianos não têm feito muita coisa na Libertadores. Então, para um pote 3, o Once Caldas é chato porque, mais uma vez, a viagem é extremamente longa, é um time com tradição e é um time com muita torcida local. Então esse sim vai colocar uma pressão e aí dificulta o jogo fora de casa. O que eu sempre falo é o seguinte, o ideal do pote 3, do pote 2, vamos do pote 2 que eu já falei, pote 2 é num cenário normal você perder fora, ganhar em casa. E a gente tem algumas alternativas no pote 2 que a gente consegue ganhar fora e em casa. O ideal do pote 3 é que você ganhe em casa e tenha condições de pelo menos empatar fora. Por isso fugir de Nacional de Potosí, do Cienciano, que são lugares que tem... E até mesmo do Once Caldas e do União também. Porque são times que têm um mando de campo muito forte que talvez vai dificultar um pouco esse empate fora, por exemplo. E aí a gente chega pro pote 4, que tem o Vitória, que a gente não pode enfrentar, tem o Gualberto Villarreal San José, que é só uma diferençazinha do San José antigão, que joga em Oruro, e esse também é 4.000 metros, o Flamengo jogou lá, acho que na estreia da Libertadores de 2019, assim, foi a partidaça do Diego Alves, se eu não me engano. Não era esse San José, aquele faliu e criaram um igual, né, enfim. Mas assim, é devastador, como diz meu amigo Vilela, altitude maluca, Oruro é loucura. Não é bom pro pote 4. Pote 4 tem que ser um time que você vai vencer fora e vai vencer em casa. Aí tem dois ali que assim, vamos lá, né? Tem o Mushuk Runa,
que a gente tá falando de um time equatoriano, o Mushuki Runa, deixa eu ver, tá nas minhas anotações aqui. Ele é da cidade de Ambato, no Equador, uma cidade que tem altitude de 2.500 metros, é tipo Quito, só que eles têm jogado numa cidade chamada Riobamba, que aí tem um estádio de 15 mil pessoas que tem condições de ter jogo por lá. E lá tem 2.700 metros de altitude no geral, então a gente tá falando do Estádio Olímpico de Riobamba, né, é onde o Mushuki Runa tem jogado. Enfim, então altitude também. Já no caso da última opção ali, que é o Atlético Grau, uns nomes sensacionais, né, cara? Time peruano, Atlético Grau, é da cidade de Piura. A gente já jogou lá em Piura, joga no estádio Miguel Grau, né? Esse estádio, a cidade de Piura, a gente jogou lá na Sul-Americana 2019 contra o Alianza Atlético. Lá, o Atlético, a cidade de Piura não tem altitude, é a nível do mar, então o Atlético Grau, apesar da viagem muito complexa, é uma boa alternativa nesse pote 3 que tem duas altitudes, uma muito agressiva. Quem são os adversários que podem vir da Libertadores? Isso a gente só vai saber na quinta que vem, mas a gente já dá para ter uma noção. Por exemplo, na ida, né, nos jogos de ida, né, vem 4 adversários. O Deportes Iquique do Chile perdeu em casa por 2-1 pro Alianza Lima. Então, provavelmente, vem o Deportes Iquique do Chile. Joga em Iquique, que é bem no norte do Chile. A gente já jogou em Antofagasta. Agora é mais ao norte ainda, é bem perto do Atacama e tal. Mas é uma cidade a nível do mar também, a cidade praiana. Então, Iquique também é bem tranquilo de se enfrentar, pensando ali na possibilidade de ganhar os 2 jogos. O Alianza Lima já dificultaria um pouco mais, porque aí você tem toda aquela dificuldade que a gente pegou no ano passado. A gente empatou lá, por exemplo, uma torcida. E o Alianza Lima esse ano tá com um time bem melhor, até inclusive. Não bem melhor, mas tá um time melhor. Ele não eliminou o Boca à toa, deve avançar pra fase de grupos. Tem o Boston River, que ou a gente pega o Boston River que tá enfrentando o Bahia, né? Empatou 0-0 em casa. Que aí é na mesma pegada do Cerro Largo e do Racing, time bem mais fraco, e que, além disso, vai ter que mandar o jogo no Centenário. Se não vier o Boston River, vem o Bahia, a gente não pode enfrentar. Então, nesse caso, o Boston River seria um bom adversário. O outro tá entre Melgar e Cerro Porteño. Em casa, o Melgar perdeu por 1-0 para o Cerro Porteño. Então deve vir o Melgar. O Melgar joga em Arequipa. O Melgar é do Peru. Arequipa tem altitude, não é tão alto, mas 2.300 metros acima do nível do mar, mais ou menos. Então é um jogo fora chatinho, mas assim, o Cerro Porteño acabou de ir lá e ganhar. E convenhamos, né? O Fluminense tem a obrigação mesmo se pegar o Melgar de ganhar lá, mas é altitude, como eu falei. É um jogo que, na melhor das hipóteses, você ganha, mas ganha se desgastando muito. E por último, provavelmente o Corinthians, né? Que o Barcelona de Guayaquil enfiou 3-0 no Corinthians no jogo de ida. Então, é bem provável que venha o Corinthians e a gente não poderia enfrentar. Meu grupo dos sonhos, tá? Considerando que vem Boston River, Corinthians, Melgar e Deportes Iquique. Pra mim, o meu grupo seria o Fluminense enfrentando o União Espanhola, Sportivo Luquenho, União Espanhola do Chile, Sportivo Luquenho do Paraguai e Atlético Grau do Peru. Ou Boston, eu vou de Boston River, tá? União Espanhola do Chile, Sportivo Luquenho do Paraguai e Boston River do Uruguai. Esse seria o meu grupo dos sonhos. O grupo da morte, nesse caso, seria enfrentar Fluminense, o Huracan da Argentina no pote 2, o Nacional de Potosí no pote 3 e no pote 4 o San José da Bolívia. Porque aí a gente teria 2... Não poderia, né? Então vamos lá. Fluminense, Huracan, Once Caldas e San José. Pra mim, esse seria um grupo que os jogos fora de casa, se a gente demole, a gente se enrola. E você, tá? Diz aqui embaixo nos comentários. Fiz aquele resumão da Sul-Americana. Sei que é um assunto que eu gosto muito de falar. E sei que é um assunto que tem uma galera que gosta muito de ouvir. Então, sempre tento trazer, porque não é um assunto que muita gente gosta assim, de falar aqui no YouTube. Então, trago sempre muitos detalhes. Beleza? Tamo junto. Sorteio da Sul-Americana é daqui a 10 dias, no próximo dia 17. Sem ser essa segunda agora, a outra. A gente conhece os nossos adversários. A estreia é no primeiro meio de semana de abril, acho que dia 3, por aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.